PDB Podcast. Estamos aqui mais uma vez, gravando agora um episódio com o Dr. Joab Silva, ele que atua na área de Direito da Saúde. Doutor, obrigada pela sua presença aqui no Pod. Veio conversar com a gente hoje sobre algumas questões que envolvem planos de saúde, não é isso, doutor? Isso, Gabriela. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite em participar aqui do Pod ADV. A gente vai conversar um pouquinho sobre o plano de saúde, espero poder tirar algumas dúvidas, do pessoal, dos beneficiários. Doutor, então vamos começar falando quais são os critérios para o plano de saúde aumentar a mensalidade. Então, Gabriele, antes de mais nada, a gente precisa distinguir o que são os planos de saúde, Tem algumas modalidades do plano de saúde. Então, a gente tem uns mais antigos, que é plano familiar, o individual. Nós temos os planos coletivos, esse subdivide em empresarial e de adesão. Por que a gente está começando por aí? Porque alguns reajustes, sobretudo o reajuste da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é quem regula os planos de saúde, só são aplicados no primeiro momento só plano familiar ou individual, E a gente sabe que hoje, na sua maioria, os beneficiários não possuem esse plano, Esse plano são planos mais antigos, certo? Então a gente precisa primeiro falar sobre esses 3 tipos de plano para a gente poder entrar sobre a questão dos reajustes, Então o plano coletivo, que é o empresarial, que é aquele através de CNPJ, E aí a gente tem o com 30 vidas, que tem sido mais comum hoje em dia, alguns familiares criarem CNPJ para poder contratar, na esperança de ser mais barato, No primeiro momento mas a gente vai conversar daqui a pouquinho, vou explicar o porquê que não é tão vantajoso. Então é esse com CNPJ e o de adesão, que é feito através de categorias, junto a uma administradora que é a mais conhecida, a Qualicorp, E aí através de algumas categorias, como por exemplo a própria OAB, os conselhos, conselhos regionais de medicina, os conselhos de odontologia, É feito através de você de uma entidade de classe, E aí faz através da Qualicorp. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, a gente tem deparado, sobretudo nos últimos anos, com reajustes extremamente altos, Para você ter uma ideia, agora no último mês de maio, já início de junho, a ANS determinou que o reajuste para o plano familiar ou individual será de 6,91. E a gente depara lá no escritório, por exemplo, com um empresarial tendo um reajuste de 23, 25. Isso agora em maio. Agora em maio. Já para valer? Já aí agora ele começa no caso, conta a partir de abril até o ano que vem, Então esse é o reajuste anual, Esse da ANS é aplicado para o familiar ou individual, 6%? 6%. Agora sim, o empresarial a gente já teve caso de 80%, E aí você as pessoas perguntam, mas doutor, como é que eu consigo, eu tenho algum problema em judicializar contra a operadora? Tem muita mas gente... o consumidor ele é informado logo na contratação desses reajustes anuais? Vamos lá. Em alguns casos, sim. Em alguns casos. Porque depende muito do corretor, depende muito da forma que você contratou, Quase sempre, e aí eu informei a questão do CNPJ, de você juntar os familiares e colocar todo mundo da sua família, no primeiro momento é barato, porque você está contratando um plano novo e naquele primeiro momento é um plano com um valor atrativo. O problema são esses reajustes, que é feito assim, de forma anual. Quais são os tipos de reajuste que a gente tem? Tem esse da ANS, que é anual, tem os da faixa etária. São os 2 tipos de reajuste que pode ser feito no contrato. O anual, que é com a data da celebração do contrato, ou seja, a cada ano, com a assinatura do contrato, você tem um reajuste.
e de faixa etária, que são algumas faixas estabelecidas pela lei de planos. Tá? Então a gente tem a primeira faixa, 19 anos, então quando a pessoa completa 19, tem esse aumento. 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54 e a última faixa, 59 anos. Mas tirando esse, tem um anual. Na verdade, Isso. eles Podem ter, ao mesmo tempo, um anual e um faixa etária. Tá? Mas é tudo ok. Tem esse reajuste. O reajuste, sim. O problema está na abusividade. O problema está na porcentagem que foi colocada. Entendi. Tá? Porque, por exemplo, muitas pessoas fazem através da Qualicorp. Eu, como advogado, a Qualicorp atende lá a Caixa de Assistência, né? No caso da Bahia, CAAB. Mas muita gente não se atenta. A gente imagina que a data do aniversário é a data da assinatura do contrato. Não necessariamente. Porque a Qualicorp, ao fazer o contrato com a administradora, com o plano de saúde, fez, por exemplo, no mês de junho. Tá? E aí você faz a contratação no mês de junho anterior e você faz a contratação de maio do ano que vem, do outro ano, do ano seguinte. Em junho, mesmo sendo apenas um mês, você pode ter um reajuste. Tá? E aí muita gente é pego de surpresa. Certo? O que tem acontecido, Gabriele, com esses casos das pessoas que abrem um CNPJ para contratar? A Justiça tem entendido que esses planos é o que a gente chama, no meio jurídico, de falso coletivo. Tá? Por que o falso coletivo? Porque, na verdade, a pessoa criou um CNPJ porque ela não conseguiu contratar de forma individual. Aliás, as operadoras de plano de saúde, elas não vendem mais individual e familiar, porque não é vantajoso para elas. Então elas fizeram de uma forma, foi reduzindo, para ficar apenas os contratos ou por adesão, que é através de uma administradora, ou os empresariais. É mais vantajoso para elas por conta desses aumentos. Tá? Então a gente tem feito, aí a gente fala, revisional dos planos, cobrando que esse falso coletivo seja aplicado, não no índice que eles estão informando, mas no índice da ANS, porque é para familiar. Tá? E aí você sai de 20%, 25% para 9%, para 6%, que foi desse ano, né? 6,9%. Então a mensalidade ela cai. Entendi. E quais são as medidas que o consumidor ele pode tomar em relação a esses aumentos, né? Por exemplo, foi pego de surpresa ali, né? Tá. Quais são as medidas? Para onde ir? O que fazer? Tá, vamos lá. No primeiro momento, é importante que as pessoas guardem qualquer tipo de comunicação feita pelos planos. Você vai me dizer, Joab, mas às vezes eu não recebo. E de fato, às vezes acontece do beneficiário não receber a notificação, porque é obrigatória. Tá? Mas você recebe aquele boleto com valor absurdo. Primeiro passo, fazer uma reclamação junto ao saque da operadora. É muito mais para você ter um controle, porque a gente sabe que não vai resolver. Segundo passo, fazer uma reclamação junto à ANS. Tá? Em alguns casos resolve, em alguns casos, mas na maioria das vezes não. E aí o próximo passo é você procurar um advogado especializado na área e judicializar. Entendi. Mas a pessoa, ela recebe o valor, como funciona depois que judicializa? Vamos lá. As possibilidades. Certo. Então, assim, como é que a gente faz de forma judicial? A gente faz o levantamento de tudo que foi pago, tá? Desde a contratação, porque observe, Gabriele, a lei nos permite fazer o levantamento dos últimos 10 anos. Então, você pode fazer o cálculo dos últimos 10 anos que você pagou a maior, utilizando o índice da ANS, mas você só vai ter direito de receber o que pagou dos últimos 3 anos. Tá? Então, o que é que o beneficiário tem que fazer? Levar para o advogado especializado a planilha de pagamento, você consegue até no site da própria operadora. Tá? Se teve a comunicação de aumento, informar. Se não teve, levar um boleto antes e um boleto após o aumento, porque aí vai ser feito todo um cálculo. Feito o cálculo, a gente vai chegar na mensalidade ideal com base no índice da ANS. Tá? Chegou nesse momento,
a gente ingressa com ação judicial, e aí eu vou falar de uma forma mais popular, a gente entra com pedido liminar, que é para fazer o depósito ou que a operadora do plano de saúde encaminhe para o beneficiário o boleto com base no valor que a gente informa nos cálculos, tá? Alguns juízes entendem que não é possível nesse primeiro momento. E às vezes eles não analisam liminar, mas dá a sentença, ou seja, a decisão lá na frente, reduzindo o contrato, tá? Cabe também indenização? Nesse cabe, tá? Porque o que acontece? Muitos beneficiários, às vezes estão em tratamento, às vezes tem algum medicamento que recebe, tem algum filho, tem algum idoso, e com risco de perder, eles acabam pagando. Então eles deixam de comprar alguma determinada situação, fazer algum tipo de investimento para pagar um plano de saúde. E considerando que houve uma má prestação de serviço, por que houve uma má prestação? Porque eu estou sendo cobrado por algo que não deveria ser. Então é possível sim ser reparado por isso. Doutor, eu acredito que também deve haver vários cancelamentos indevidos, né? E quais são os critérios para o cancelamento de um plano de saúde? Bem, Gabriele, nos últimos dias aí, acho que você deve ter acompanhado, saiu várias notícias aí de alguns operadores cancelando os planos de saúde sem ter uma justificativa, tá? Assim, a lei do plano de saúde estabelece a possibilidade, no caso de ser CNPJ, a possibilidade de rescisão, tá? Mas essa rescisão tem que ser comunicada no prazo de 30 dias, ela não pode ser pega de surpresa, tá? Nos planos individuais ou familiar é mais fechado ainda, porque assim, só há duas possibilidades de cancelamento, tá? Ou fraude ou inadimplência por mais de 60 dias. Os 60 dias, ele pode ser intercalados, tá? Não precisa necessariamente ser 60 dias corridos, tá? Então ele pode ser intercalados. Então, tipo, por exemplo, 30, fiquei devendo 30. Aí o próximo pago, mas depois torno a ficar devendo mais 30, é isso? Basicamente, mas pode ser, por exemplo, nesse mês eu fiquei devendo lá 28, o raciocínio é muito parecido com o que você está dizendo, 28, aí no outro mais um quantitativo e no outro mais um pouquinho eu cheguei a 60. Entendi. Tá? Não é os, 2 meses seguidos, como muita gente imagina. Então, mas é nessas... Por exemplo, venceu hoje, fiquei devendo, atrasou, né? No caso, um atraso de 2, 3, 4 dias, isso vai somando. Isso. E se completar 60, assim, pode haver um cancelamento. É mais raro acontecer, porque é muito pouco, sabe? É muito mais comum e por isso que entrou no seu imaginário de você ficar 2 meses, Sim. tá? De forma assim, consecutiva. É basicamente por isso, mas na lei não diz dessa forma, tá? Mas é necessário ser notificado. Certo. Até para você ter ciência que está em atraso. De repente a pessoa tinha colocado aquele boleto como débito automático, teve algum problema na conta e não se atentou, tá? Então é necessário ter a notificação. Em alguns casos não está sendo feito assim, tá? Isso. E aí o que acontece? A gente teve agora recente pessoas em tratamento têm planos de saúde cancelados. A gente teve, eu presto, sou voluntário na AMA aqui, e a gente, não aqui graças a Deus, mas a gente soube de alguns casos de autistas que estavam em tratamento, que teve o plano de saúde cancelado, o que não pode. A lei estabelece que mesmo você estando em débito, se você estiver em tratamento, o plano de saúde não pode fazer o cancelamento, tá? Se você, mesmo estando em débito, você não pode ser cancelado. Aí você tem que justificar, entrar com relatórios médicos, informar que está em tratamento. Então, o plano ele é obrigado a custear até você ter uma alta médica, por exemplo. Tá? Ele mesmo pode, mesmo estando inadimplente. Então, está em tratamento. O autismo é um exemplo. Sim. A pessoa autista está em tratamento,
ficou inadimplente no meio do caminho, mesmo assim o plano não pode cancelar. Isso. Até você ter uma alta, Certo. tá? Mas aí o plano pode cobrar depois, o que ficou para trás? O plano pode cobrar. O que não pode é cancelar para você. Durante o tratamento. Isso, durante o tratamento. Certo. Tá? Aí assim, você me perguntou, o que pode ser feito pelo beneficiário? No primeiro momento, a gente sempre informa buscar a ANS, porque é ela quem regula a saúde suplementar e os planos de saúde. Então lá tem um site, e aí uma dica para quem está nos assistindo, se você jogar no Google reclamação ANS, vai aparecer uma informação para a gente que mexe com os planos de saúde, a gente chama de NIP, né? Que é uma notificação de penalidade, enfim. O beneficiário pode fazer isso sozinho em casa? Pode fazer. Ou ele precisa já procurar um profissional para auxiliar? Bom, a gente fala assim que com o profissional fica bom, né? mais prático, né? Mas nesse primeiro momento, junto à ANS, não há necessidade. Ele pode jogar no Google a reclamação, a ANS, fazer essa reclamação. Certo. E eles vão dar um prazo. Isso, né? Isso. Você disse que muitas vezes não resolve, só para ter controle. Isso, é porque o que acontece? A ANS tem algumas coisas que ela não pode regular, tá? Um exemplo, ela estabelece algumas resoluções, mas tem algumas coisas que estão na lei. A lei é maior do que a resolução, então ela não pode interferir na lei, certo? Então, algumas coisas ela não consegue. Obviamente que muito ela consegue resolver de forma administrativa, tá? E aí, resolve-se o caso. Mas o que a gente tem acompanhado é que de 10 reclamações, 2 são atendidas, tá? 2 são atendidas. E aí, infelizmente, a gente tem que judicializar. E aí, para judicializar, é necessário, e é sempre importante, buscar um especializado, porque vai observar, por exemplo, se o relatório que você tem do médico é um relatório bom, se é um relatório, quando eu digo bom, é um bom assim, para mostrar para o juiz. Né? Quem é especializado na área já conhece, né? Sim, já sim. tem prática, já sabe se observar. Isso. Doutor, e o que acontece se o plano de saúde se recusar a cobrir algum caso de urgência ou emergência? Vamos lá. Nesses casos, Gabriel, que assim, antes de a gente propriamente responder sua pergunta, é importante a gente falar um pouquinho sobre carência, tá? Muita gente faz o plano de saúde, fica preocupado. E se eu tiver um problema, o plano de saúde vai cobrir? E se eu precisar de uma cirurgia, o plano de saúde vai cobrir? Existem alguns prazos que aí está na lei, a ANS regulou, tudo tranquilo. Então, exemplo, você pode ter uma consulta com 30 dias, exames de alta complexidade, cirurgias, um prazo de 180, parto, 300 dias, tá? Mas, e aí é importante a gente falar do mais da vírgulazinha em toda a lei, né? Casos de urgência e emergência, o plano não pode negar. Detalhe, a carência para isso é 24 horas. Ou seja, eu assinei hoje o contrato com a operadora, passou 24 horas, se eu tiver uma emergência, o plano é obrigado. Tá? Então o plano é obrigado a custear. Pode ter negativa? Acontece. Porque o plano, ele está buscando, a gente tem que entender isso, que ele está buscando lucro. Por mais que ele esteja recebendo, mas ele imagina, olha, quanto menos pessoas procurar a unidade de saúde, melhor para mim. Eu vou estar lucrando. Então, passou 24 horas, se eu tive uma crise, de repente, que é comum, pedra nos rins, eu preciso de uma cirurgia. O plano não pode se recusar. Não pode ser recusado. De 24 horas. 24 horas. Assinei hoje, precisei amanhã. Sim. Isso para casos de urgência e emergência. Isso. E se o plano se recusar? Pronto. Se o plano se recusar, a gente tem algumas alternativas. Eu sempre busco a parte administrativa, tá? E o outro caso tem condições de fazer de forma particular? Tendo, faça, pegue
todos os dados, boleto, de pagamento, transferência e tudo mais. Agora é importante, antes disso, que você faça um protocolo de atendimento junto à operadora, informando, olha, não tenho carência, já passou o prazo de carência, é uma situação de emergência, estou aqui com um laudo, estou com um relatório médico, que é um documento extremamente importante, atestando a minha necessidade. Tá? Então, assim, comprovou, não cobriu, tenho condições de arcar, pago, e aí a gente solicita. Aí você pode solicitar administrativamente, que também deve ser negado, com base no histórico, e judicializa. Tá? Eu vou contar. E se não tiver o dinheiro, o valor, para poder fazer? Aí, se não tiver, ingressa-se com ação, obrigando o plano a fazer. Tá? Eu vou contar um caso aqui rapidinho. A gente teve um caso lá no escritório de uma cliente que teve uma crise de cefaleia, uma dor de cabeça muito forte. Não tinha mais de um ano com o plano, ou seja, já tinha cobrido todas as carências. Chegou na emergência, o plano, ela fez a ficha, passou pelo primeiro atendimento. De repente, o atendente lá da clínica chamou e falou, olha, o plano negou a sua consulta. Ela, como assim? Eu não tenho carência. Entrou em contato, e aí o plano, não, aqui está dizendo que tem carência, senhora. Ela, como? Tem mais de um ano. Enfim, ela acabou tomando o medicamento, aguardou, foi para casa, pegou todos os dados, até do Uber e tudo mais, não conseguiu de forma administrativa, a gente ingressou com a ação e conseguimos aí um danos morais para ela. Você vê, uma cefaleia com prazo que ela não tinha mais, já tinha cumprido todos e o plano mesmo assim negou. A gente pensa que não é algo distante, mas infelizmente acontece. Doutor, como a gente havia aqui comentado, por trás das câmeras, né? A questão da cirurgia bariátrica, né? Ela às vezes requer um tratamento pós-operatório, a exemplo da mamoplastia. O que acontece se o plano de saúde se negar a custear esse tratamento pós-operatório, né? Entendi. Bem, Gabriel, assim, a bariátrica, de um modo geral, ela tem sido cada vez mais recomendada para o tratamento da obesidade. Obviamente que tem alguns critérios que são utilizados, tá? Com índice de massa corpórea, agora de cabeça não lembro aqui, mas tem um índice mínimo que o plano de saúde é obrigado a custear. E o tratamento da obesidade, ele inclui não só a bariátrica em si, que é para você reduzir o peso, mas as as cirurgias pós-bariátricas, que em alguns casos chegam a ser 7 a 8. Então, por que isso? Porque há indivíduos que perdem muito peso com a bariátrica, tá? E aí você fica com excesso de pele. E o excesso de pele pode dar, além de alguns problemas na própria pele, inclusive, pode trazer alguns danos. E aí eu estou dizendo de forma psíquica, tá? Então a pessoa, ela queria tanto perder peso, mas ela perde peso, vai para frente do espelho e se vê um monte de tecido ali, além do que ela imaginava. Então, para isso é necessário umas cirurgias reparadoras, né? E aí a gente tem algumas cirurgias que é os olhos, tá? Das pálpebras, do excesso de pele nos braços, nas pernas, nas costas, abdômen. E tem a que você comentou, a mamoplastia, que são nos seios. E essa cirurgia, com excesso de pele, às vezes quando o médico, o cirurgião, ele faz ali a cirurgia, é necessário, ele até indica a colocação de prótese mamária. E aí que acontecem as negativas, tá? É muito comum a pós-bariátrica você ter autorizado rapidamente, por exemplo, abdômen. Eles entendem que tudo bem, faz parte do tratamento. Mas quando a beneficiária entra com o pedido da mama, eles dizem, não é possível autorizar.
A beneficiária fica, mas por quê? Qual o motivo? Não, porque é estético. Então, as operadoras imaginam que o fato de você colocar prótese mamária, prótese de silicone, você estaria buscando embelezamento. Isso no tratamento pós-bariátrica, né? Isso, que é o tratamento da obesidade, né? Então faz parte, não só, como eu falei, não só a questão do peso, mas a questão psíquica, né? Então a pessoa já está ali abalada, porque Sim. o resultado que ela esperava já não veio de imediato. Sim. Ela precisará realizar outros procedimentos e aí o plano de saúde nega, informando que não, porque é estético. É meramente estético, é o mais comum, é meramente estético e negam. Aí, assim, não tem outro caminho. Nesse caso, a gente informa sempre assim, ó, busque alguém que entenda do assunto e judicialize. Muitos falam, mas está judicializando demais a saúde. Mas, infelizmente, a gente não tem outro caminho. Porque, de forma administrativa, as operadoras não cumprem. De forma administrativa, elas buscam algumas saídas. Quer dizer que é meramente estético. Antigamente era muito comum informar, você já ouviu falar no rol da ANS, que aí teve uma discussão recente, que era taxativo, era exemplificativo, mas desde que haja, e aí ficou certo que desde que haja comprovação científica, não há porquê a operadora negar. Então, nesses casos específicos de pós-bariátrica, a gente orienta sempre aos beneficiários que façam sim o pedido, busque por escrito a negativa, o porquê que está sendo negado. Tem alguns casos, inclusive, Gabriele, que as pessoas, os beneficiários, vão atrás de psicólogos para atestar que elas não estão bem mentalmente. Então, em alguns casos, a gente junta até um relatório de psicólogo informando sobre a necessidade por conta da psique, que ela faça aquela cirurgia. Tá? Muito bom. Então, se você recebeu uma negativa, teve um cancelamento indevido do seu plano de saúde, não deixe para lá. Procure um profissional especializado para poder te ajudar, não é isso? Isso. Doutor, então a gente vai encerrando por aqui. Eu acredito que a gente falou sobre algumas questões de curiosidade da sociedade. Provavelmente algumas pessoas também não vão saber, né? Eu fiquei surpresa pela questão da mamoplastia no pós-bariátrica, né? A negativa por conta da estética. Então, a intenção aqui do POD é sempre disseminar conhecimento para a sociedade. Então, eu acredito que a gente fez isso aqui hoje. Então, te agradeço pela participação mais uma vez e as portas estão sempre abertas para outros temas dentro da sua área. Sinta-se convidado, viu? Eu que agradeço, Gabriele. Plano de saúde, aliás, saúde de um modo geral é um assunto complexo, né? Aqui a gente tentou apenas falar os pontos que têm sido mais abordados ultimamente. Ainda teria vários outros temas que a gente poderia falar aqui. Tem a questão do pessoal do câncer, tem o pessoal de medicamentos de alto custo, né? Alguns medicamentos experimentais que tem essa discussão, mas assim, pelo tempo também, né? A gente não conseguiria abordar todos esses temas hoje. Quem sabe mais para frente a gente pode conversar. Mas assim, eu agradeço pela iniciativa de vocês, de disseminar conhecimento, de mostrar, sobretudo aqui na região oeste, que existe um podcast que fala de direito, existe um podcast que dá amplitude de conhecimento de áreas que é pouco falado. Muito obrigada. Eu agradeço. Para mais episódios como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.